Olá, minha gente, boa noite. Já tá rolando o chat aqui. O Igor tá me mandando tomar cuidado com a tia Dirce. A tia Dirce, antes da aula, eu amarro ela no cantinho ali, fecho ela no banheirinho. Oi, Kátia, boa noite. Carlotinha. Oi, minha gente. Um pouco fanha hoje. Essa semana foi incrivelmente horrorosa. Ela tá no top 3 das piores semanas desse ano. Semana que vem eu vou entender direitinho o que aconteceu, porque eu tenho retorno tanto na gineco quanto no Dr. Alain. Mas por enquanto o que temos é uma garganta dando pau, um resfriado que vai e volta, enfim, tudo despirocado. Oremos. Ah, Ana Carolina, muito bom, voltou ao vivo. Boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, minha gente. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Caruzi, eu sou terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Estou aqui toda quinta-feira nessas aulas que são abertas, são gratuitas, cada vez com um tema diferente. E também no conteúdo do Instagram, do YouTube, no Spotify ou em qualquer outro lugar, sempre com o objetivo de ajudar você a voltar sem surtar, a passar por essa fase da vida que parece tão pior do que é, mas é tão dolorida, tão doída, mexe tão profundamente com tudo, faz a gente encarar coisas que não gostaria, mas para que ela valha a pena, para que a gente chegue no fim dela, olhe para trás e fale: ok, entendi, melhorei, e agora eu vou ter a vida que eu mereço. Tá? Porque eu estou cansada, gente, de pessoas que estão falando sobre burnout superficialmente, com ignorância, focando só no engajamento, porque não é remédio e terapia que vai ajudar a pessoa com burnout. Ajuda também, mas só isso não adianta. Né? A gente tem uma parte que é a maior parte da nossa recuperação, que é mudar a rotina, a forma como a gente lida com as coisas que estressam a gente, e é nisso que eu posso ajudar. E essa é a parte mais difícil, porque depende exclusivamente da gente num momento tão que a gente está tão fragilizado, né? E é isso que a gente está fazendo aqui toda quinta. Toda quinta, uma horinha da semana dedicada a priorizar a sua saúde física e mental, a entender melhor, a se conscientizar mais, para que a gente possa ir crescendo, mudando e se curando, tá? Então vamos lá. Outra coisa, a aula é gratuita, mas eu cobro um preço que é o engajamento aí, minha gente. Vamos dar like nos posts, nos stories, nos vídeos, aqui na live, compartilha com as pessoas, comenta, põe nos grupos dos WhatsApp, fala pra galera, que aí a gente vai ampliando e alcançando mais gente, ok? Boa noite, Denise. Bora pra aula? Tô fanha e tô meio dessituada aqui. Volta ao cérebro. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre descanso, tá? E para falar sobre descanso, eu queria só voltar um pouquinho numa coisa que eu falo bastante e que eu falei na semana passada também, porque sempre tem gente nova e sempre tem quem precise ouvir de novo, né? Porque muitas coisas que a gente ouve nessa jornada do burnout, não é que a gente não entenda. Racionalmente, muitas vezes a gente entende, mas a gente não está preparado emocionalmente para fazer alguma coisa com aquela informação a favor da nossa recuperação, né? Do nosso crescimento. Então é bom a gente sempre repetir. Às vezes a pessoa precisa ouvir mais de uma vez para aquilo ser compreendido totalmente. Então vamos lá. De quem é a culpa por estar acontecendo tantos casos de burnout nesses últimos anos? Porque a culpa não é nossa, né? Eu não sou culpada pelo meu burnout, você não tem culpa pelo seu burnout, mas também não é culpa nem do seu chefe, nem da empresa, nem do governo, nem de ninguém. Qual é a única culpada pelo burnout de todos nós? Que eu falo sempre, quem me acompanha já sabe. É a cultura em que a gente vive. A única culpada pelo burnout de todo mundo é a cultura que a gente vive. A maneira com que sua empresa te tratou, abusando de você, sendo tóxica, sendo hostil, adoecedora. Tudo isso é uma consequência
de a gente estar inserido nessa cultura. Por isso, a empresa em que você trabalhava, o sistema de trabalho, etc., etc., eles são responsáveis por você ter chegado a um burnout, mas não são culpados. Porque as pessoas dentro da empresa estão fazendo, assim como você e eu, o que aprenderam que todo mundo dentro dessa cultura faz. Certo? A gente só está repetindo as coisas que nos ensinaram que é para a gente fazer, que é o correto, que é o que todo mundo faz, que é o que esperam de todos nós. E é a mesma coisa com as pessoas que formam a empresa onde você trabalhava e onde eu trabalhava. Tá? E você, eu, todo mundo aqui, a gente sempre se esforçou para corresponder às expectativas que as pessoas tinham sobre nós. De novo, porque foi isso que falaram que era para a gente fazer. Então não tem como a culpa ser nossa. Não tem como a gente ter culpa nisso. A gente fez tudo certo. A empresa é responsável porque ela está vendo as pessoas adoecendo e escolhendo não fazer nada. Você e eu somos responsáveis porque a gente estava vendo que estava ruim e nós fizemos a escolha de permanecer no mesmo ambiente, no mesmo ritmo. Não importa os nossos motivos. A única culpada é a cultura em que a gente vive. Você, eu, a sua família, a minha, companheiros, empregadores, governantes, somos todos responsáveis. Por que eu estou falando sobre isso pela milésima vez hoje? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante que é, dentro dessa cultura, qual é a regra número 1 que nos ensinaram desde cedo, que a gente sempre teve como o mais importante caminho para sermos bem-sucedidos, vitoriosos e, acima de tudo, para nunca decepcionar nossa família? Qual é a regra número 1 dessa cultura? A regra é: seja útil. Essa é a regra número 1 da cultura em que a gente vive. Seja útil. Qual é a consequência direta dessa regra? A gente passa a ter orgulho de estar estressado. A gente passa a sentir culpa e vergonha por precisar descansar. A gente passa a acreditar que o tempo que a gente dorme é um tempo que está sendo desperdiçado. Que quem pode ir andar num parque é relaxado, é folgado. É uma pessoa que nem é concorrência para você, porque não quer nada com a vida, não está comprometido. E aí passa-se a normalizar um diálogo que todos nós já cansamos de ouvir, que é, duas pessoas se encontram, oi aí fulano, tudo bem? O que o fulano responde? Ah, correndo, com orgulho. Correndo é a resposta correta. Blim, 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 blim. Ganhou. Não ter tempo, estar sempre correndo, ocupado, atrasado, atendendo 4 ligações, 7 mensagens, 10 e-mails ao mesmo tempo, é sinal de que você é importante, é indispensável, é útil para a sociedade. Se a sociedade não reconhece que você é útil para as pessoas, para as outras pessoas, você falhou. Quantas vezes vocês já não ouviram, agora que esse assunto está vindo muito assim à tona, o etarismo, quantas vezes vocês não ouvem as pessoas falando, ah, seu velho? Velho é um xingamento. Gordo é um xingamento. E por quê? Porque além de ser diferente do que esperam de nós, entende-se que são pessoas que não podem ser úteis para a sociedade. O gordo não é útil para a sociedade porque ele é preguiçoso, porque ele é desleixado. Essa é a imagem que se tem das pessoas gordas. E o velho? Ah, o velho não tem mais utilidade nenhuma.
geneticamente a mulher não reproduz mais, tem muitos que não conseguem mais trabalhar, estão doentes, viram um estorvo para a família, um fardo para os filhos, um problema. Não são mais úteis. É aquela história do bando de elefante que eu sempre falo. Os elefantes largam, todos os animais, né? Eles largam o mais velho do bando para trás. Por quê? Porque esse mais velho atrasa o bando, coloca o resto do bando em perigo, porque ele não consegue acompanhar os animais que estão no ápice da sua força, da sua disposição, da sua energia. Então, não é nem que ele é abandonado, ele mesmo se afasta para não atrapalhar as pessoas. E isso, de uma forma muito cruel, é trazido para a nossa sociedade. Se você não tem utilidade, você não é nada. Gente, qual é uma das primeiras coisas que acontecem quando a gente tem burnout? Os nossos amigos se afastam. Ficam os amigos, vão embora os amigos. E depois que passa a mágoa, a raiva, né, a dor de ter sido abandonado por alguém que você considerava confiável, por alguém que você achava que podia contar com ele, você consegue olhar para trás e perceber que essa pessoa que se afastou é alguém para quem você não serve mais. Desculpa se isso machuca, me machucou também quando eu me toquei disso, mas é preciso falar. Faz parte do amadurecimento a gente entender o que está acontecendo. As pessoas que se afastam da gente em um burnout são aquelas que tinham benefícios com essa amizade, que usavam você para alguma coisa. Tem gente que usa a gente para se sentir bem. Tem gente que usa a gente para um networking potencial. Tem gente que usa a gente para ter favores feitos. E muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está sempre correndo, né? Porque é o que todo mundo faz, né? A gente acha normal. As pessoas que deixaram você no seu burnout são aquelas que viam em você alguma utilidade. Não estamos falando aqui, quando falamos dos amigos, entre aspas, não estamos falando aqui de amor, de confiança, de afinidade. Nós estamos falando de utilidade. Porque é assim que a gente é educado. Precisamos ser úteis, precisamos estar ocupados, precisamos estar ativos. Eu ouço isso desde que eu nasci. E a gente passa a esperar coisas em troca. No mínimo, gratidão. A gente espera que as pessoas nos façam coisas quando nós fazemos coisas por elas. E se elas não fazem, a gente se sente mal, fica com raiva, fala, ai, que ingrata que ela foi. Poxa, olha tudo que eu fiz por ela. É uma troca. Entende? É uma transação comercial. Sua utilidade, que utilidade você pode ter para mim e que utilidade eu posso ter para você. É isso que move hoje grande parte de relacionamentos, de amizade e amorosos. E é normal isso na nossa cultura. É normal nessa cultura a gente ser útil para as pessoas. E isso faz com que a gente desenvolva muitos relacionamentos baseados na troca de favor. E essas pessoas que se afastaram de você são essas relações de utilidade e não de afinidade pura. Já os que ficaram são os amigos que querem te ver bem, mesmo que você não possa nunca fazer nada por eles. Os que ficaram são as pessoas que não estão preocupados com a utilidade que você tem para eles. E sim, estão perto da gente, estão perto de você por afinidade, porque tem uma troca emocional que é positiva, pessoas que se sentem bem juntas, que aprendem umas com as outras. Mas se acontecer, como por exemplo, no caso de um burnout, que a gente fica meio fora de jogo por um tempo, o amigo que é amigo, ele não abandona, ele continua do seu lado.
Já o amigo, que estava do seu lado só porque você, de alguma forma, era útil para ele, é esse que vai te abandonar. Vocês sabem, racionalmente, a hora de dizer para alguém eu te amo? É claro que ninguém é racional na hora de dizer, é o coração que fala. Mas, se a gente fosse ser racionais, a gente estaria pronto para falar eu te amo quando a gente estivesse pronto para fazer qualquer coisa pela felicidade da pessoa, incluindo aí se afastar dela. Se para fulano ser feliz precisa que eu saia da vida dele, mesmo eu sofrendo, eu vou sair porque a felicidade dele é importante para mim, mesmo que eu não esteja perto para ver, eu amo essa pessoa. Pensa para quem você falaria eu te amo. E você vai ver quanto tem dessa noção de utilidade à sua volta. Se fosse ficar na sua vida só as pessoas para quem você falaria eu te amo, quantas pessoas ficariam? E não se sinta culpado, porque isso é com absolutamente todo mundo. Por quê? Porque é normal na nossa cultura. E eu não estou falando isso para você achar que você é um péssimo amigo. Não é isso. Até porque eu tenho certeza que você tem amigos sinceros. Eu também tenho. Mas eu estou falando isso para você entender como a nossa cultura normalizou a noção de utilidade das pessoas. Tanto que você nem tinha percebido. Você falava, eu sou amigo de todos. Numas. É a cultura. Nós também nos posicionamos ao lado de algumas pessoas pela utilidade que elas tinham a mim. Eu me vi, depois do colapso do burnout, com algumas pessoas se afastando, abandonando, enfim. Eu me vi pensando, poxa, não quero mais falar com esse cara. Nossa, mas ele foi tão legal que uma vez ele fez não sei o que para mim e... Ai, puxa, nossa, foi tão bacana, né? E aí eu percebi que o que eu estava fazendo era tentando manter um relacionamento, porque se eu precisasse de novo, isso faz de mim uma pessoa má? Não, é chocante. Foi chocante para mim perceber isso, mas eu percebi que simplesmente eu sou mais uma pessoa, como todas as outras, como todos nós, dentro de uma cultura. E, de novo, tudo que nós estamos fazendo, gente, o melhor que nós estamos fazendo é o que a gente aprendeu, é o que se faz, é o que é normal, é o que a cultura pede de nós. Entende? E o que é ser útil? E o que é ser útil? E o que ser útil causa na sua noção de autocuidado? Já vou olhar o chat, tá? Você passa a priorizar o outro. Você passa a se colocar em segundo plano. Então, primeiro eu faço tudo o que eu preciso fazer para os outros, e depois, se eu tiver feito tudo bonitinho e certinho, aí eu vou fazer as coisas para mim. E aí você está exausto no fim do dia e tudo que você consegue fazer por você é ficar vendo série até tarde, comendo porcaria no sofá jogado, perdendo hora de sono, para que você tenha alguma percepção de que sim, você tem tempo para você. Tem um negócio que agora me fugiu o nome. Eu acho que é a vingança da hora de dormir. Eu acho que eu já falei isso num vídeo aqui no canal. A vingança da hora de dormir não é um movimento, é um comportamento que começou a ser estudado agora, não me lembro se pelos japoneses ou chineses, deve ser japoneses. Que eles percebem que as pessoas estão tão sobrecarregadas e tão sem tempo fora do trabalho, que como se fosse uma revolta, uma transgressão, uma birra infantil aqui, vamos dizer, as pessoas, quando chegavam em casa, elas ficavam propositadamente até muito tarde na internet, ou vendo série, ou vendo filme, ou lendo livro, ou um pouco de cada uma dessas coisas, madrugada dentro, tinham pouquíssimas horas de sono, no dia seguinte estavam um lixo e iam seguindo fazendo isso. Por quê? Porque dava para elas uma sensação ilusória, mas dava, de que elas tinham controle sobre o tempo livre, de que elas tinham tempo para elas. Em algum lugar do cérebro, elas falavam, não, mas eu tenho tempo para mim. Todo dia eu fico 4 horas assistindo série.
Mas não é que ela tem tempo para ela, é que ela abriu mão do tempo em que ela deveria estar descansando para finalmente fazer alguma coisa que faz bem para ela, já que no resto do dia ela vinha sempre fazendo coisas que ela era obrigada a fazer ou que ela se comprometeu com os outros a fazer. E o único vestígio de tempo livre de autocuidado, que nesse caso nem é um autocuidado, mas vamos dizer de ter um prazer, de fazer uma coisa que faz bem para você, eram essas horas que deveriam ser de sono. Olha a loucura. Deixa eu ver o chat. Ai, ai, gente, meu nariz tá... Canta a musiquinha do Balão Mágico. Ai, meu nariz. Isso é entrega-idade, né? Aqui, Valdirene, a palavra correria tá na moda há muitos anos. É bonito, né? Você tá ocupado. Você encontra pessoas no celular, né? É bonito. Nossa, como ele é importante. Boa noite, Cristiane. Ai, meu Deus. Quantas vezes esperei pelo menos uma simples visita, ninguém convida para nada. Às vezes me pegava triste olhando os status das pessoas se divertindo. Olha, o Valdirene, realmente é muito cruel, eu acho, o que as pessoas fazem conosco, mas são pessoas que não estão interessadas em ver a gente bem, então é bom que elas vão embora. Mas eu concordo com você. Tem uma fase, até a gente está vivendo o luto de muitas amizades, e até a gente entender isso assim, emocionalmente é um negócio que machuca mesmo. Mas você também convidou alguém para fazer alguma coisa? Porque às vezes a gente fica esperando as pessoas e a gente se coloca num lugar, e isso é muito normal, muito comum em quem chega a um burnout, de falar, poxa, ninguém me ofereceu ajuda, e às vezes a gente não pediu ajuda. Às vezes a pessoa não ofereceu ajuda porque ela não quer oferecer, e aí é outra coisa, mas às vezes ela não sabe que você precisa de ajuda, ou não sabe que tipo de ajuda você precisa, ou não sabe muito bem o que é para fazer, não sabe lidar, fica meio assim, acaba não entrando em contato. Então, muitas vezes a gente se isola com medo das pessoas que fazem a gente ouvir porcaria, as pessoas que falam groselha pra gente, que desdenham do que nós estamos sentindo, que fala que é frescura. Às vezes, para se isolar dessas pessoas, a gente acaba se isolando de todo mundo. E às vezes, nessas pessoas que você fica vendo os status, as pessoas se divertindo e ninguém te chamando, pode ser que tenha alguém ali que realmente queira ver você bem, que gostaria de te ajudar, mas não sabe como. Então, às vezes, é bom a gente tomar iniciativa, mesmo, mas já sabendo que a gente pode ter uma surpresa boa ou uma ruim, né? Mas eu acho que vale a pena esse movimento de convidar, de puxar um assunto. Aconteceu comigo com uma menina que era minha amiga há uns 30 anos, mais ou menos. Uma pessoa que, sinceramente, eu nunca imaginei que ela poderia entrar na lista dos amigos que abandonaram. Mas tudo estava me levando a crer que era isso, mas eu não queria acreditar. Falei, não, gente, talvez ela esteja numa fase ruim, talvez ela não saiba o que fazer. Tal. E aí eu comecei a puxar assunto e a perceber que só eu puxava o assunto. Eu puxava assunto, ela dava uma respondida curta, eu puxava assunto. Aí eu fiquei 6 meses sem puxar assunto e a gente não conversou nesses 6 meses. Aí finalmente eu me toquei que ela não queria mais ser minha amiga, né? Marivaldo, atrasado de novo, mas presente. Depois você vê o comecinho gravado, né? Então vamos lá. Nossa, gente, eu tô... Mas me achei aqui. Eu fiquei olhando a cola, falando, mas onde eu parei? Bom, nós aprendemos, desde que a gente nasce, que o nosso valor como pessoa está ligado ao que a gente produz. Então, se eu tenho um emprego, eu sou legal. Se eu tenho um cargo alto, eu sou importante, eu sou mais legal ainda. Se eu não tenho emprego, eu sou um fracasso. Se eu tenho um emprego, eu tenho valor. Se eu perder esse emprego, eu viro um lixo no dia seguinte. Se eu tenho uma ONG
que cuida de criancinhas, eu tenho mais valor do que se eu trabalhar numa indústria bélica? O que vocês acham? Porque, de primeira, o que as pessoas fazem no julgamento delas, que geralmente é superficial, é falar: nossa, o Joãozinho trabalha numa ONG. Olha que bonito, né? Que trabalho bonito. E o Mauricinho trabalha numa fábrica de armas de fogo. Nossa, Mauricinho, não presta, olha, coisa horrorosa que ele faz com o mundo. Tá. Se o Joãozinho, que trabalha numa ONG, priorizar as criancinhas carentes, mas para que ele consiga fazer isso, ele deixe o filho dele em casa sem atenção e carinho, sem a presença do pai? E se o Mauricinho, que trabalha na indústria de armas de fogo, usa o salário dele para abrir uma ONG de criancinhas, mas ele não divulga? Entende? A gente, nessa cultura, mede o valor das pessoas pelo cargo, pelo salário, pelo que ela consegue comprar. Por que vocês acham que teve boom de varanda gourmet? Varanda gourmet passou a ser commodity para a pessoa ostentar que ela conquistou um lugar na sociedade em que ela é muito importante, porque ela tem um emprego tão útil para todos, tão importante, que ela corre tanto que permite que ela desfrute de uma varanda gourmet. E se ela perder essas coisas? Ela deixa de ter valor. Se o cara da varanda gourmet, que faz churrasco todo fim de semana, naquelas festas faraônicas de jogador de futebol, que vai todo mundo, vai o pessoal do prédio, vai aparentado, vai os amigos, o pessoal do trabalho, ah, que lindo, foto no Facebook. No dia que esse cara perdeu o emprego, vocês acham que se ele fizer um churrasco na casa dele, as pessoas vão? Não, porque a gente perde o emprego e imediatamente a gente passa a ser um fracassado. E olha o que será que aconteceu, hein? O que será que aconteceu? O cara não estava bem no trabalho? Não. Quantas conversas dessas a gente não ouviu já? Você perde essas coisas que você ostenta, você deixa de ter valor. E é por isso que num burnout a gente se acha fracassado, porque a gente acha que perdeu o valor. Você entende? A gente não está conseguindo ser útil para as pessoas. Eu não estou conseguindo ficar correndo o dia inteiro, fazendo 1 milhão de coisas, favores, pedidos, convites, tarefas, atividades. Então eu perdi o valor. Eu sou uma pessoa que não tem valor nenhum, eu sou um lixo. É assim que a gente se sente. O nosso valor está em quem a gente é, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na diferença que a gente faz no mundo, né? Começando pela nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos mais próximos, nossos companheiros. Não pelo que a gente produz. Não pelo que a gente produz para os outros e nem pelo que a gente compra para mostrar para os outros que a gente é legal. Embora a maioria das pessoas acredite nisso. Então, a primeira coisa que faz com que você não saiba descansar é: você acredita que precisa ser útil, que precisa mostrar para as pessoas que você faz tudo até o limite das suas forças, se for preciso. Que você está sempre ocupado, que você está se esforçando ao máximo para conseguir ser quem esperam que você seja. Portanto, se você desacelerar, se você trabalhar menos, se você ganhar menos, se você dormir mais, se dedicar a atividades inúteis, relaxar no meio da tarde, num parque, sem estar fazendo atividade nenhuma que não seja descansar, você é um bosta. Eu lembro que teve uma vez que eu tirei férias e não fui viajar. E eu fui para o Parque do Ibirapuera um dia. Era um dia de semana, meio da tarde. E eu lembro de ficar olhando e falando assim: nossa,
As pessoas não têm emprego, não fazem nada. Ó, 3 da tarde, os caras aqui. Até eu me tocar, que eu também estava, né? No parque às 3 da tarde. Mas eu lembro, eu julgando todo mundo, falando, nossa, que banda de inútil, meio da tarde. É, parece que o jogo virou, não é mesmo, Roberta? Então, descansar é sinônimo, nessa cultura, de você ser um inútil, digno de pena e digno de raiva. E aí vem a segunda razão para você não saber descansar. Você tem medo do julgamento das pessoas. As pessoas vão achar você um inútil, sem valor, folgado, preguiçoso, porque é o que a gente ouve de quem tem um trabalho que não é massacrante. O sujeito trabalha em casa, alguém liga, aí ele tá no banho. Meu Deus! É o fim do mundo, que cara folgado. Gente, eu liguei 4 da tarde, o cara tava no banho. Ai, tá com a vida ganha, né, meu irmão? Tá levando a vida na flauta, né? Quisera eu tá com a vida ganha assim. Gente, eu lembro, no ápice da minha insônia, que eu acordava tipo 11 da manhã, mas porque eu só tinha conseguido pegar no sono 6, 7, 8 da manhã. Aí eu comentei, tipo, não, é que eu tô acordando umas 11, 11 e meia, que eu não tô conseguindo dormir, eu demoro muito para dormir e tal. E a pessoa apagava tudo que eu falei depois de tô acordando tarde. Ai, que inveja. Eu tenho anotado mentalmente todo mundo que fez esse comentário de tanta raiva que eu tive. Eu passando mal, do jeito que eu passava mal. E a pessoa fala, ai, que inveja. Queria acordar tarde também, como se eu estivesse de férias. É a cultura. Mas, Roberta, se é a cultura, por que você anotou mentalmente todo mundo que falou isso? Porque eu sou rancorosa, tá? É isso. Não sou uma pessoa iluminada. Me diz uma coisa. Por que você acha que você não suporta não responder mensagem? Fica aquela mensagem não lida lá, que a mãozinha até coça. E eu não tô criticando, tá? Porque eu não suporto. Você quer me ver quicando pelas paredes aqui de ansiedade? É ter 56 mensagens naquela bolinha vermelhinha lá, do número de mensagens não lidas. Vocês não sabem o trabalho terapêutico que eu tô fazendo comigo mesma no inbox do Instagram, para que eu consiga não responder todo mundo na hora que eu abro. Porque se a minha meta é crescer lá, se eu estou trabalhando para isso, quando eu tiver, sei lá, 100 mil seguidores, eu faço como? Então, já estou trabalhando isso em mim desde já. Tanto que eu já consigo não responder lá, mas no WhatsApp não. Eu preciso responder. Ou pelo menos abrir para aquele numerinho apagar. E as pessoas ficam com raiva quando a gente não responde, né? Você demora para responder, a pessoa reclama. Porque você tem que servir a todos, você está aqui para ser útil. Você tem que priorizar todo mundo, você não pode ser a sua própria prioridade. As pessoas têm raiva quando você prioriza você mesmo. As pessoas têm raiva quando você fala que não vai fazer alguma coisa que elas estão convidando, pedindo ou oferecendo, porque você não quer, ou porque você precisa dormir, ou porque você precisa descansar, ou qualquer coisa que só diga respeito a você. A pessoa se sente ofendida. Gente, eu tô com restrição alimentar faz bastante tempo, né? E rola uma coisa das pessoas se ofenderem quando eu falo que eu não posso comer o que vai ser servido, e eu levo minha própria comida também, porque eu acho que a pessoa não é obrigada a ficar... o que você pode comer ou não? Faz o que é para todo mundo, e quem não pode comer, a exceção que sou eu, que se vire. Teve uma vez que eu fui visitar uns primos do meu pai, no meio da tarde, eles são senhorzinhos já. E eles sabendo de todo o tratamento, de tudo que eu estava fazendo pela minha saúde, sabendo que eu não podia mais comer açúcar, etc, etc, etc. Cheguei lá, a mulher fez o quê? Uma torta de morango. E eu não comi. E ela falou, eu sei que você não come açúcar, mas pelo menos um pedacinho, né? Você vai comer? E não, eu não vou comer. E acabou a visita. Ficou um clima merda, porque eu não comia torta. E pior é que tem gente que ouve isso e pensa, nossa, mas você podia ter comido um pedacinho, uma senhorinha, para fazer ela feliz, né?
Não, eu não podia, porque eu sei o que acontece no meu corpo e o que eu atraso de tratamento se eu comer alguma coisa com açúcar. Fora que eu vou desmaiar. Eu acho que não vale a pena ter uma convulsão na sala da mulher para ela ficar feliz que eu comi. Se bem que dá vontade. Fala, tá bom, vou comer. Aí convulsiona, aí agora a senhora está feliz? Quando a gente se torna a nossa própria prioridade, as pessoas se ofendem, elas têm raiva. Priorizar a sua saúde é ser egoísta. E descansar é cuidar da nossa saúde física e mental. E aí você tem culpa, você sente vergonha de falar que dormiu até mais tarde, né? A não ser que você tenha trabalhado absurdamente muito, conquistado resultados, esteja sendo reconhecido por isso, está sendo aplaudido, já tem o julgamento positivo das pessoas. É aí que você se sente finalmente à vontade para falar: amanhã eu vou dormir até mais tarde. Terceira razão de você não saber descansar, porque o descanso é considerado prêmio nessa cultura. Você pode descansar, mas só se você tiver feito o seu máximo por muito tempo e as pessoas tenham percebido e concordado que sim, você deu o seu melhor, você se sacrificou. Então, ok, nesse caso você pode descansar. E aí a gente só se permite descansar depois que a gente fizer todas as tarefas do trabalho, todos os favores para todo mundo, todas as tarefas da casa, todas as burocracias, depois de ter respondido todas as mensagens, visto todas as séries que estão comentando, lido todas as notícias, rolado o feed do Instagram inteiro, visto todas as notificações do YouTube, aí sim, aí você pode descansar. Então a gente não pode descansar, né? Porque quem consegue zerar a lista de tarefa? Quem que consegue, gente? Não existe a pessoa. Se a pessoa não dormir nunca, é capaz dela não zerar. E ainda mais quando a gente não pode falar não. Vocês lembram da aula sobre a dificuldade de falar não? Olha que interessante isso. Quando a gente junta aquela aula nessa, a gente não pode falar não, porque impor limites é priorizar a nossa saúde mental. E quando a gente fala não, a gente está escolhendo ser saudável, ao invés de ser útil. Estamos escolhendo nos sentir bem, ao invés de sermos úteis. A pessoa útil não pode falar não, porque senão ela deixa de ser útil. Entendeu? E aí entra a quarta razão de você não saber descansar. Porque o descanso é inútil para os outros. Então você tem medo de ser visto como preguiçoso, egoísta, folgado, encostado. Você tem medo de descansar e ser humilhado pelas pessoas que vão te julgar preguiçoso porque você não está sendo útil para elas. Dói essa aula, né? Mas se isso consola vocês, tudo que eu falo, eu primeiro senti a dor em mim, tá? Vocês não têm ideia do tanto que eu mergulhei para voltar com essas conclusões que eu chego. E cada mergulho desse eu volto com um pedaço do meu coração. Ai, meu Deus, minha vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, voltando. Mais uma razão para que você não saiba descansar. Você tem medo de ficar para trás. Porque se a sociedade só vê valor em você, se você estiver sendo útil, se você descansar, você não serve para eles e eles vão te abandonar. E a maior prova disso, a maior prova de que isso é verdade, é justamente o que eu falei que acontece quando a gente chega a um burnout. As pessoas te abandonam. Eu tinha um amigo, eu nem sei quantas aspas eu tenho que colocar aqui, um amigo. Eu, como toda pessoa que chegou a um burnout, tenho um vasto histórico de amizades indignas, né? Quando eu estava trabalhando como publicitária, eu era conhecida no meio, eu tinha cargos altos em agências conhecidas. É natural que pessoas interesseiras se aproximem, e eu conseguia ver isso muito bem. Fulano quer que eu indique ele para algum lugar porque está sem trampo. Beltrano está puxando meu saco para eu escrever sobre isso lá no Update or Die. Mas teve dois caras que realmente me enganaram.
Um deles, vocês sabem o que é o Update or Die? É o site, o maior site que tem, que fala sobre tudo que é ligado à criatividade, a novidades. É muito bacana. Quem não conhece, updateordie.com. E tinha uma época que eu escrevia para eles. Eles têm as pessoas como colaboradores escrevendo, cada um sobre um assunto, com um ponto de vista. É muito bacana. Mas, enfim, teve 2 caras que realmente me enganaram, porque um deles, que deve ser psicopata, eu tô falando sério, eu hoje olho para trás e eu acho isso mesmo. Ele construiu um caminho longo de amizade, até chegar na fase da amizade em que eu confiava nele. Para daí ele começar a me manipular para que eu fizesse propaganda da agência dele no Update or Die. E teve um que sempre se disse meu amigo, e eu frequentava a casa dele, era amiga dos amigos dele. Hoje eu olho para trás, quero me dar na cara, né? Mas na época eu não via. Eu ia dar aula, não sei onde, e ele, em seguida, ia dar aula lá. Eu comecei um blog, na época dos blogs, um blog de planejamento, começou a fazer muito sucesso. E ele fez, até que não só ele começou a escrever no blog, como ele praticamente tomou o blog de mim. Então, levei um golpe de Estado. E no exato segundo que eu falei que eu estava doente, ele nunca mais falou comigo. Porque a utilidade que eu tinha para ele era mostrar o caminho que era legal seguir para ele ir atrás. Era indicar ele para as agências grandes. Ele tem uma carreira construída inteira nas costas dos outros. Ele nunca mais falou comigo, nem para saber a minha versão do que ele estava ouvindo, o que estava acontecendo comigo. Porque o interesse dele era que eu continuasse tendo utilidade para ele. Ele estava cagando para mim. Se eu não estava sendo útil para ele porque eu burnoutei ou porque eu morri, não faz diferença, entendeu? Ele vai simplesmente atrás de outra carniça. E não é só ele não é o único. É capaz desse tipo de gente ser até maioria. É todo mundo assim? Não. Eu não sou assim. Você não é assim. Nossos amigos, sem aspas, não são assim. Mas é normal pessoas assim. É normal que a gente ainda se esforce para agradar esse tipo de pessoa. Porque são elas que vão usar os nossos pontos fracos para que a gente se sinta culpado por ter dormido 1 hora a mais, porque estava com dor de cabeça e não ter atendido a mensagem do cara que, precisava que você fizesse um favor para ele, que só você pode fazer. Entende? A gente está tão ocupado tentando cumprir tarefa que muitas vezes a gente não consegue parar para olhar para quem, o que, como e que preço nós estamos pagando. Por isso, uma das coisas que acontece no burnout é a gente ser obrigado a olhar para essas coisas. E a gente começa a perceber de que tipo de gente a gente está rodeado, que tipo de gente forma essa cultura e que tipo de gente é formado por ela. E a gente precisa entender isso para que a gente possa se defender. Você entende? Por que você não sabe descansar? Porque você tem medo de ser abandonado, de ficar para trás. E é também por isso que a culpa não é sua. É outro filho da cultura. Outra razão que mostra que você não sabe descansar. Você não consegue, porque o seu corpo está inteiro em alerta. Quem estava na aula da semana passada, em que a gente falou sobre estresse, né? Era entendendo o estresse crônico. Quem estava na aula, lembra que eu falei sobre o sono profundo ser o exato oposto de a gente estar em alerta? Quando a gente está nessa condição de estresse crônico, a gente não consegue descansar. Porque se o corpo está em estresse crônico, ansioso, ele está em alerta. E se ele está em alerta, você não descansa. Pensa, se você é um soldado na trincheira e falam para você, você precisa ficar em alerta. Na hora que você vira o inimigo chegando, você precisa avisar. Você vai dormir? Não, no máximo você vai dar uma cochilada e vai acordar, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Porque você está em alerta. Quem está em alerta tem sono superficial.
é cochilo. Não entra em sono profundo. O sono profundo é que faz a gente descansar. Quem está alerta com cortisol alto o tempo inteiro, não consegue dormir. E o pouco que dorme não entra no sono profundo, e é isso que faz a gente acordar com aquela sensação de que não dormiu. Minha mãe que fala, acordei pronta para ir dormir. Você acorda cansado. E seu corpo está em estresse crônico, está em alerta. Porque é isso que acontece quando a gente não sabe descansar. Por todos os motivos que eu falei até aqui. Porque a verdade é que a gente nunca aprendeu a descansar, entendeu? Por conta de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente deita com a cabeça a mil, pensando em tudo isso. A gente deita para dormir e a gente está tenso, contando quantas horas vai dormir. Ai, tô demorando para dormir, deixa eu ver, eu tenho que acordar às 8, 3, 4. Quem não faz isso? Pensando em tudo que tem que fazer amanhã, remoendo o erro, preocupado com o que pensam da gente, com medo de não conseguir corresponder às expectativas que todo mundo parece ter sobre a gente. A gente descansa o corpo, mas não a mente. E não adianta. A gente deita para relaxar, mas fica pensando. Sai para andar, fica pensando. Quantas pessoas não falam, eu vou andar, fazer caminhada, e usa a caminhada para ficar pensando? Isso não é descansar. Você descansa mais correndo com a cabeça vazia do que deitado na cama pensando. Vou repetir. Você descansa mais correndo com a cabeça vazia do que deitado na cama pensando. Então, não é que você não sabe descansar, você não sabe descansar de verdade. E tudo que eu falo aqui é também para te ajudar nisso. Porque você precisa tirar o seu corpo do estado de ansiedade e alerta, que tudo isso que a gente falou aqui provocou nele, para que você possa realmente descansar. Tá? Tem uma última razão, mas antes vou ver o chat. O chat. Olha, tá animado o chat aqui. Leonardo. Aqui na minha cidade, os médicos nem sabem o que é burnout. Ou faz que não sabe. Então, Leonardo, na minha cidade também não. Sabe qual é a minha cidade? São Paulo. É um problema realmente mais de especialidade médica do que de estar numa cidade grande ou pequena, com mais ou menos recursos, viu? Olha, eu já falei aqui várias vezes, eu tenho muito privilégio e eu posso me dar ao luxo de consultar qualquer médico que eu quiser, tá? Sendo muito honesta. Eu demorei 7 anos para achar tratamento. Eu não estou falando isso para você se apavorar, não, tá? Estou falando que muitas vezes a gente entra numa ilusão de achar que se a gente pode pagar um médico bom, a gente tem mais chance de sarar, e se a gente não pode pagar um médico top, a gente tem menos chance de sarar. Eu não vou ser hipócrita de falar para você que ter grana não facilita. É óbvio que facilita. É óbvio que nós estamos no Brasil. Mas a questão de acreditar ou não no burnout, de saber lidar ou não com o burnout, a ignorância é ainda tão grande que ainda não tem essa barreira. É mais uma questão de como o médico escolhe lidar com esse assunto do que se é um médico com 400 simpósios que cobra o PIB de um pequeno país a cada consulta, que tem o nome renomado. De verdade, eu tenho visto pessoas indo em médicos, às vezes escolhidos pelo preço, mais ortomolecular, e aí o cara acaba ajudando mais do que o cara que eu fui no Einstein e no Sírio, que não só não me ajudou, como me atrapalharam bastante, né? Claro que tem médico barato ruim e médico barato bom. Todo médico caro um dia foi barato e já era bom, ainda que menos experiente. E tem médico caro ruim, tem médico caro bom. Isso acontece em todas as especialidades. Então, assim, eu acredito que na sociedade os médicos tenham dificuldade de saber o que é burnout, mas nunca acredita que isso é uma coisa que vai te dificultar, tá?
vai na cidade vizinha, procura um cara que atenda online, sempre médicos da linha integrativa ou um bom naturopata. Você vai conseguir, você vai conseguir. Esses médicos que não sabem o que é burnout devem ser alopatas. Não é que eles fingem que não sabem, eles não sabem mesmo, eles são ignorantes. Eles optaram em ser ignorantes. Aqui, ó, Cristiane. Na minha cidade, de 80 mil habitantes, você é alguém se você tiver um sobrenome. Se você for dono ou tiver um cargo. Na verdade, em todas as cidades, né? Aliás, estamos nos últimos 4 anos, 3 anos, né, vendo muito disso. Eu trocaria minha varanda gourmet para trabalhar por 6 horas diárias. Sonho de consumo agora. Isso mesmo. E não só 6 horas diárias, como 6 horas diárias num ambiente que não te sobrecarregue, que não seja hostil, porque tem às vezes, né, a gente acha que trabalhar menos horas vai livrar a gente de ter um burnout, mas às vezes é um ambiente tão carregado que mesmo só com 6 horas a coisa fica complicada, né? Mas eu também troco minha varanda gourmet, que eu nem tenho, para trabalhar 6 horas diárias. Valdirene, após muitos anos de fibromialgia, estresse, ansiedade, depressão, assédio moral e diagnóstico recente de burnout, tirei 1 mês de férias e 3 de licença-prêmio. Valdirene, procura um médico da linha integrativa. 99% dos casos de fibromialgia é fadiga adrenal tratada errado por médico alopata, que não sabe tratar burnout, te manda no reumato, viu? Procura um médico, por favor, da linha integrativa, um naturopata. Se você for de São Paulo, eu te indico um, porque você consertando o intestino já vai dar uma outra perspectiva para você a respeito de tudo isso, viu? E outra coisa, você tirou 1 mês de férias, 3 de licença-prêmio, que bom, fico feliz, mas já vai fazendo um plano B, porque voltar para esse lugar que te adoeceu, você não vai conseguir sarar assim, né? Já vai fazendo um plano B para você poder se livrar o quanto antes desse lugar. Aí eu também tenho ansiedade com números, com as mensagens não respondidas. Nossa, que desfeita! É isso aí. Ó, quando eu comecei a colocar alguns limites e parei de fazer algumas coisas, já tive que escutar que eu só penso em mim, que eu não penso nos outros. É isso, a gente vira egoísta. Acordei, minha mãe que fala isso, acordei pronta para ir dormir. Igor, obrigada, é o que ele falou. Você é uma luz para pessoas que ainda não podem pagar médicos caros assim. Gente, eu tento realmente, com o que eu vou descobrindo nos médicos caros, eu vou passando no conteúdo gratuito, porque eu acho um absurdo o tratamento integrativo não ser acessível num nível que qualquer um possa ir. É foda isso. Aqui, só depois de 4 anos e meio que eu encontrei um bom médico, só que a consulta custou R$ 1.250. Pois é. Foda. Mesmo assim, tive que fazer uma consulta online com um médico de Recife. Tem médico que você, às vezes, por exemplo, o meu médico, caro pra caceta. Só que o doutor Alain, ele tem 2 retornos. Então, você vai pagar no mês 1, aí você vai no mês 2 sem pagar, no mês 3 sem pagar, aí você vai ficar 3 meses sem ir. Então, eu faria uma conta assim: quanto é a consulta? Dividido por 6, que é o gasto mensal que eu vou ter de consulta médica, entendeu? Então, eu vou pagar uma consulta e vou pagar outra dali 6 meses. Às vezes, essa conta não feita, faz a gente achar que não dá para ir num médico que a gente até poderia ir. Porque, na verdade, eu pago 2 consultas por semestre, não é isso? Eu pago 4 consultas por ano lá no médico, né? E vou 3, 6... Calma. Não é isso. Eu vou no mês 1, no mês 2, no mês 3, paguei o 1. Paguei o mês 4, 5, 6. É isso aí. Eu vou o ano inteiro e pago 4 consultas.
Então, Valdirene, essa ginecologista da medicina integrativa aí é uma pessoa que vai te ajudar bastante nisso. Conversa com ela, fala para ela tratar seu intestino direito. Fala não, né? Pergunta para ela sobre o seu intestino e tudo. Fui em vários. Então, eu fui, Túlio, nem sei em quantos médicos eu fui. E o doutor Alan não é o primeiro integrativo que eu fui. Por isso que eu falei, tem médico ruim, tem médico bom. Só que entre os médicos alopatas... Nossa, eu saí da aula, né, gente? Eu tô aqui conversando. Entre os médicos alopatas, você pega uma amostragem de 1% que sabe tratar burnout e dentro dos ortomoleculares, 99%. 1% é ruim, entendeu? Deixa eu voltar, Paulo. Depois eu volto aqui. Então, vamos lá. Desculpa aí, gente. Esqueci da aula e fiquei conversando. Então, vamos lá. Vamos para a última razão, que, pelo menos na minha opinião, né, que você não sabe descansar. Quando você não está sendo útil, você não está... quando você não está sendo útil, quando você não está atarefado, correndo, ocupado, quando você não está vendo séries para relaxar, vendo Instagram para relaxar, você se vê de frente com quem você é. Né? Quando você está sendo útil, correndo, ou mesmo saindo com os amigos, vendo série, você está distraindo a sua mente, você está se anestesiando e você não está entrando em contato com quem você é, com os sentimentos que você tem, com os traumas que você carrega. A gente aprende ao longo da vida a esconder isso, a não mexer nisso. A fechar num quartinho lá dos fundos do seu cérebro, apagar a luz, trancar a porta e nunca mais passar perto. Tudo o que você menos quer é precisar remexer nesses traumas, nessas crenças, nos abusos que você sofreu, em tudo que você carrega de dor, de medo, de sombra. Né? E quando você consegue se livrar de tudo isso, o que te ajuda a não descansar, aí você se vê de frente com você mesmo. Você e você, mais nada nem ninguém, para te desviar a atenção. E isso é massacrante. Essa é a grande dureza do burnout. Porque é a hora em que a gente não consegue mais se anestesiar e se distrair com o excesso de tarefas, com a sobrecarga de trabalho. E a gente é obrigado a olhar para onde a gente não quer. É obrigado a mexer na gaveta que a gente jurou que nunca mais ia abrir. E é por isso que você resiste a descansar. Por isso que você resiste a meditar. Por isso que você resiste a fazer o que você sabe que tem que fazer para sair de um burnout. Porque você aprendeu que tem um jeito mais fácil de viver, sendo útil para as pessoas. Você é aplaudido, você é reconhecido, você é valorizado e, de quebra, você não precisa mudar nada em você. Tem um monte de gente que me fala, eu queria fazer terapia com você. E aí arruma todas as desculpas. Porque você sabe, tão bem quanto eu, que quando você sentar na minha frente, eu vou pôr na sua frente tudo o que você não quer ver. Mas é só depois que eu fizer isso, que você fizer isso, só depois de você entender que você merece ser a sua própria prioridade, que você não tem nada mais importante do que a sua saúde emocional. É só depois que você entender isso que você vai conseguir finalmente descansar. Eu tô dormindo 9 horas por noite, gente. Sonho, acordo zerada. Sabe qual foi a última época da minha vida que eu consegui fazer isso? Quando eu era criança. Sem brincadeira. Na minha idade adulta, é o primeiro ano, 2022 é o primeiro ano que eu consigo realmente descansar. Não acredite naquela frase, descansar você pode depois que morrer, descansar a gente descansa depois que morre. Porque a vida não é ser útil, não é ticar tarefa, não é trabalhar até o corpo ter um burnout.
Descansar não é preguiça, não é moleza, não é perda de tempo, não é desperdício de tempo. O corpo precisa de descanso, o cérebro precisa de descanso. Para ser uma pessoa produtiva, para ser uma pessoa útil, você precisa estar descansado. Então, basicamente, o que te falam o dia inteiro é: você precisa ser produtivo. Você não pode parar. Mas se você não parar, você deixa de produzir. E se você produz sem parar, você burnout. Então a pergunta da noite é: o que você está ganhando sem descansar? É isso que eu proponho e convido você para pensar a respeito nessa semana. Que benefícios você tem em não descansar? Você evita crítica? Você se distrai das coisas que você não quer encarar em você? Você continua vivendo na ilusão de que você é indispensável para as pessoas? Você se sente mais confortável acreditando realmente que o seu valor é medido pelo que você produz, pelo cargo que você tem? O que você está ganhando sem descansar, dormindo desse jeito, acordando no meio da noite, sem conseguir dormir, deitando, pensando em 400 coisas, não consegue relaxar, está tenso o dia inteiro? O que você está ganhando sem descansar? Quando você entender isso, você vai conseguir se desvencilhar das coisas, dessas razões todas que fazem com que a gente não saiba descansar. Você vai aprender a descansar no dia que você entender o que você ganha em estar sempre com fadiga, cansado e sobrecarregado. Ok? Ó, eu bati o olho aqui no... Aqui que o Túlio falou, nem ligo para as críticas, só eu sei o que eu passei. Isso é perfeito, é isso mesmo. A gente tem que... A terapia de recuperação do burnout tem uma coisa muito importante que é fazer com que a gente entenda quem a gente é. O nosso valor, o nosso potencial, a nossa força, as coisas que a gente é capaz de fazer. Porque a nossa autoestima é muito baixa. Por isso a gente fica tentando agradar os outros. Por isso a gente tem muito medo da crítica do outro, do julgamento do outro. Por isso a gente começa a achar mais importante ter o aplauso do outro do que se sentir bem, do que fazer bem a si mesmo. É por isso que dói tanto essa terapia do burnout, porque a gente precisa encarar as coisas que a gente não está querendo ver sobre nós mesmos, porque não encarar essas coisas faz a gente acreditar que a gente só é útil, só tem valor sendo útil, que a gente só serve para servir os outros. Que a nossa felicidade está em segundo lugar, em segundo plano. Eu sou feliz vendo os meus filhos felizes. Bullshit! O que você ganha? Que benefício você tem estando sempre cansado, continuando doente? Pensa nisso. Sempre tem um benefício invisível. O corpo precisa descansar. Quando a gente escolhe não descansar, nós estamos escolhendo ser úteis para as pessoas, para tentar não ter crítica e julgamento. Nós estamos escolhendo deixar a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa felicidade em segundo plano. Se a gente faz uma escolha de deixar a nossa felicidade em segundo plano, é porque a gente tem uma outra coisa que nos dá muito mais benefícios. O que pode ser que dá mais benefício a você do que se sentir bem e ser feliz? Ser útil. E aí a pergunta é: que preço você está pagando? Está valendo a pena? Vamos lá. Nutricionista para modulação intestinal. Valdirene,
Perfeito, perfeito, perfeito. Se você, tratando do intestino, continuar com o diagnóstico de fibromialgia, beleza. Mas 99% das vezes a pessoa descobre que, na verdade, não tinha fibromialgia, era fadiga de adrenal, tá? Mas se você está num caminho bom, entrega na mão aí dos médicos, vai fundo. 2 consultas no ano sem direito a retorno? Ó, esse médico aí... Não tem parque onde você mora? Nossa, infelizmente mesmo. Faz bastante diferença, mas não é o fim do mundo. Aí, resolvi usar meu tempo com atividades físicas, cuidando de você. Igor, me manda um direct, por favor, que eu te mando a indicação, tá bom? Então, Túlio, 12 horas por dia, aí depende um pouco de como está o seu tratamento. Eu não vou ser irresponsável de te dar uma opinião, tá? Mas mais de 9 horas por dia, alguma coisa está desequilibrada. Mas eu não sei em que fase do tratamento você está. Eu tive uma fase que eu dormia 14 horas por dia. Meu corpo precisava ainda se restabelecer. Então, por isso que eu falei, não vou comentar o que eu não sei. Aqui, a Cristiane, estou massacrada hoje, mexi nessa gaveta. Não é um processo fácil, não, mas não tem outro jeito. E tem outra coisa, a gente às vezes acha que é mais difícil mexer nessa gaveta, mas a verdade é que é mais difícil não mexer. Porque aí a gente continua carregando as coisas para sempre, sabe? Túlio, tá demais isso daí, mas é o que eu falei, precisa ver... Precisaria saber mais precisaria saber mais do seu tratamento, mas ainda assim, para dar uma opinião leiga. Então, eu não tenho nada que dar opinião aqui. Muito bem. Então, é que você começou o tratamento há 3 meses, né? O corpo precisa de um tempo para se restabelecer mesmo. Deixa ele dormir. Deixa o corpinho dormir. E aí, minha gente, é isso, então. Passei da hora, porque... enlouqueci, esqueci que eu estava fazendo a aula e fiquei conversando no chat. Preciso me policiar agora para não fazer isso, porque é uma coisa boa, sinal que tem bastante interação no chat, fico feliz, mas aí cabe a mim me policiar para ficar focada na aula, Roberta, não na conversa do chat. Mas ok, continuarei olhando o chat, mas vamos ver se eu pego menos detalhes e fico menos enlouquecendo na resposta. Ok? Então é isso, gente. Obrigada, Ana. Que bom que você achou a aula boa. Obrigada. Até semana que vem. Não sei qual vai ser o tema da semana que vem. Obrigada por estarem aqui ao vivo. Obrigada pela interação, pelas perguntas, pelos comentários. A aula fica 24 horas, como toda semana. Quem está no grupo de WhatsApp, eu sempre mando um link lá que a aula fica aberta até as 23h59 de domingo, tá bom? Obrigada, Igor. Obrigada, Kátia. Obrigada, Cristiane. Não, Túlio, tá, se você começou o tratamento faz pouco tempo, vai fundo, não se preocupa com isso, não. Deixa o corpo se restabelecer, deixa ele dormir. Eu dormia 14 horas. É nóis. Mas aí, aos poucos, ele vai ficando fortinho de novo, vai estabilizando o hormônio. Tenha certeza que o que você está investindo no seu tratamento vai valer a pena, viu? Fica tranquilo. Obrigada, Denise. Gente, boa noite. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Espero que na semana que vem eu não esteja com essa voz fanha, nem com a garganta ruim. Passarei por todos os médicos até lá. Não, um só. O outro deve ser na sexta. Obrigada, gente. Um beijo. Boa semana. Até semana que vem. Meu WhatsApp? Não. Vai no direct do Instagram, tá bom? Senão eu fico louca. Vai, por favor, no direct do Instagram. Meu WhatsApp hoje é só para agendar a sessão de terapia, tá bom? Só porque senão eu fico doidinha e não consigo responder ninguém. Não esquece que eu não consigo deixar mensagem sem receber no WhatsApp. Mas pode me chamar no Instagram, lá no direct, tá? Que eu respondo todo mundo. Valdirene, obrigada. Boa noite, gente. Boa semana. Até quinta que vem. E eu vou me policiar
para ficar mais na aula e menos no chat, prometo. Tchau, gente. Obrigada.